O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Salmos 6, verso 9. Tenha confiança no Senhor, Ele vai ouvir a sua oração. Não tenha nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida. Essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra, da sua TV Novo Tempo. Todos os dias às 6 da manhã estamos aqui com a repetição às 3 da manhã do outro dia. De madrugada, a gente busca a Deus de madrugada aqui, na primeira hora do dia. Ali estarão as orientações de Deus para o seu dia, porque senão o outro lá, como já disse em outros programas, o outro lá já tem um programa para você, hein? Melhor ficar dentro do programa de Deus. Um grande abraço para você que nos acompanha, portanto, também no NT Play. Ali há outros conteúdos maravilhosos, você pode buscar e passar para os amigos também. E a nossa grande família do YouTube. Este verso que eu li, na realidade, foi o Diosmar Oliveira, lá de Palmeira das Missões. Olha que legal, né? Rio Grande do Sul. Tem alguns conhecidos que são de lá, né? Vivem em outros lugares, mas saíram de lá. Um grande abraço para você, para Patrícia Lopes também, para Mirtes Razini, pede a proteção de Deus, é isso mesmo. Nós temos a Regina Machado também, que diz aqui algumas palavras, né? Falar meu nome encheu meu coração de alegria. Então eu falei de novo aqui, né? A Via Europa, deve ser aqui alguma, não sei se é nome, Vie, alguma coisa assim. Um grande abraço, que bênção, bom ter você aqui com a gente também. A Edilene, oração sempre para os enfermos e o povo lindo da área de saúde, ela sempre lembra isso, né? Um grande abraço para todos vocês que nos acompanham. Se você não está ainda no YouTube, aqui está o nosso canal, Reavivados por Sua Palavra NT. Então você vai lá, youtube.com/, né, essa barra de data, né? Reavivados por Sua Palavra NT, tudo junto, aí você vai chegar no nosso canal. Chega no nosso canal, se você não está inscrito, né? Se inscreva, clique no sininho para receber as novidades, dê o seu like, que é importante para a gente também, e distribua para as pessoas, né? Distribua o programa, copie o link e passe para as pessoas. Assim mais gente estará estudando a palavra de Deus. Agradecidos aos Anjos da Esperança, sempre, se você quiser informações, aqui está um número para você poder também ser nosso parceiro na pregação do Evangelho. E graças aos Anjos da Esperança, nós temos os estudos bíblicos, as mídias sociais, a TV e o rádio, mas gratuitamente, vários cursos. Se você ainda não fez esse curso, comece com este. Aqui está um número, guarde esse número para você ser um missionário, uma missionária também da Palavra de Deus. Mande para os amigos, olha, tem esse número aqui, peça o curso bíblico lá, preencha um cadastro rápido para você receber em casa, lógico, né? Dando lá o endereço que você quer receber, algumas informações, mas faça o curso, são 18 lições e no final, se você preencher aqui, é uma provinha, né? Mas é com consulta, você preenche aqui e recebe um bonito DVD de presente da sua TV Novo Tempo, da sua rede Novo Tempo, para dizer melhor, curso bíblico, ensinos de Jesus, várias lições de Jesus para a gente praticar, tá bem? Muito bem, Tito, hoje o último capítulo, 3 capítulos apenas nesta carta pequena, pastoral, junto com Timóteo, primeira e segunda cartas a Timóteo. Paulo está dando as orientações. No primeiro capítulo ele fala como eles devem, ou como Tito deve escolher os líderes de Creta, porque os cretenses são mentirosos, os cretenses têm problemas e tal. Vamos escolher as pessoas que possam ser dignas. E olha, cuidado com a igreja tem que ter idosos que sejam um exemplo para os jovens, né? Tanto homens como mulheres. Os moços devem ser também equilibrados, para chamar a atenção de outros moços também. Aqui moços se referindo a meninas, né? Rapazes e moças também. E os servos cristãos que deem um bom exemplo na comunidade. Eu mencionei 6 vezes dita essa questão de obras na comunidade. Isso é muito forte. Fala sobre a graça e agora nós vamos para essa segunda parte, que é a vida cristã na sociedade. Depois do intervalo, a gente volta.
Como é bom podermos estudar a palavra de Deus. Estamos de volta aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Privilégio poder ter estes instantes junto com você para estudarmos um capítulo da Bíblia cada dia neste plano mundial da Igreja Adventista. Vamos terminar agora em janeiro de novo a Bíblia Sagrada e vamos dar continuidade com a graça de Deus, estudando um capítulo cada dia, porque a gente não para de estudar a Bíblia. Já li a Bíblia uma vez, está bem? Não, todo dia, todo instante a palavra tem que estar fresca em nosso coração, na nossa mente, né? Como lemos ali, Salmo 119, 11, né? Esses dias aí, acho que no primeiro capítulo, né? Guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Este é o antídoto, esta é a bênção de Deus, guardar a palavra. Não pecar contra Deus em todos os sentidos, mas principalmente em negar a fé. Negar a fé em Deus. Estamos aqui no terceiro capítulo, vamos encerrar a carta a Tito hoje, né? Tito. Tito foi escrito no meio, né? Entre a primeira e a segunda cartas, no ano de 64, 65. Paulo estava liberto, né? Entre uma prisão e outra. Paulo escreve essa carta. Alguns dizem que ele foi para a Espanha nesse período, a gente não tem assim, uma certeza absoluta, mas tomara que tenha ido, né? Lá para a Espanha para pregar. Vimos ontem que aqui Paulo fala a Tito que ele deve pregar a sã doutrina, né? E deve orientar homens idosos, mulheres idosas, que eles têm que ser exemplos para os mais jovens, não é? Vimos aqui a questão dos moços, de igual modo, tem que ser exortados em todas as coisas para serem criteriosos. Vimos aqui dos servos cristãos, que eles devem obedecer aos seus senhores, não é? Isso aqui envolve todo funcionário, né? Todo aquele que trabalha para alguém, para uma empresa, tem chefes, tem uma hierarquia, tem que ser criterioso, tem que trabalhar com afinco. Você fez um contrato para trabalhar X horas por dia, começando tal, terminando tal, com tal hora de almoço, e para produzir alguma coisa, né? Então seja fiel, não chegue atrasado, não peça dispensa toda hora. Tem gente que quer se aproveitar das situações, né? Você fez o contrato, trabalhe com afinco. Só essas pessoas é que crescem, e Deus vai abençoando cada passo daquele que é fiel, né? Vale a pena a gente ser fiel a Deus. Bom, falamos sobre a graça também, né? Que a graça redime, regenera, a graça também nos dá esperança, isso é uma recompensa. E agora, dentro desse bloco, capítulo 2, vida cristã no lar, né? No íntimo, doméstico ali. Importante isso, né? Na vida do homem, da mulher, na vida cotidiana e em casa. E nessa segunda parte aqui, que é o capítulo 3, a vida cristã na sociedade. Na sociedade. Importante, vou repetir, não existe evangelho social. Não existe evangelho social. Existe evangelho, somente evangelho. Então, aqui novamente nós vamos ouvir Paulo falando sobre as boas obras da igreja. O que as pessoas veem? A nossa doutrina primeiro? Não, elas veem se o evangelho funciona. O evangelho funciona na sua vida, eu também quero. Não é aquela definição famosa, né? Esqueci agora quem disse essa frase. Pensei isso agora, né? Mas o que é o evangelho? É um mendigo falando para o outro onde é que tem pão. É isso. Então, é uma ação. Né? O pão nos dá bem-estar. Então, a palavra deve nos dar bem-estar também. Então, vamos ver essa questão na sociedade. E ele começa já dizendo assim: lembra-lhes, para a igreja, que sejam ou que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. 6 vezes essa expressão boa obra aparece aqui, a igreja sendo ativa na sociedade. Nós temos aqui as 3 ruas que a gente chama de Triple A, né? Onde está a nossa comunidade, Adventismo Morumbi, Almanza, Alcantarilha
e Algemese. São 3 ruas, sim, que saem numa rua principal, aqui no Panambi, em São Paulo, no Vila Andrade. Então, nós fazemos parte dessa comunidade. A comunidade está dizendo assim, olha, nós precisamos da ajuda também da igreja para pagarmos um segurança para essas 3 ruas. A igreja vai participar. Olha, a igreja poderia ceder o espaço para a gente tomar a vacina da gripe? Perfeitamente. Nós precisamos ter uma feira aqui, não tem uma feira livre. A igreja cede o seu espaço para a feira livre, debaixo da Marquise, toda quinta-feira. Temos uma feira livre. Se a igreja não presta para a comunidade, presta para quê? Não é uma coisa inusitada. Olha, queremos um espaço de vocês para fazer um aniversário para uma cachorrinha linda. E qual vai ser o presente? Vão trazer 1 quilo de alimento para cães para dar para uma ONG. A igreja foi lá levar para a ONG, 120 e poucos quilos. Se a igreja não serve a comunidade, nós temos na nossa igreja um gramado bonito e nós já colocamos ali 2 lugares, um fora dos portões, né, da cerca, e um dentro, aqueles saquinhos para pegar o que o cachorro faz, já o número 2 do cachorro. Estamos na comunidade. Vamos ajudar a limpar a praça. Estamos na comunidade. A igreja tem que servir para isso. E aqui diz assim, sejam sujeitos às autoridades. Claro, o bem comum. As autoridades deveriam trazer o bem comum. Vamos ser sujeitos à comunidade. As autoridades, os que governam. Não tem outro jeito. Eu vou viver revoltado a vida inteira. Porque se entra a esquerda, é a esquerda, se entra a direita, é a direita, se entra o centro, é o centro-direito, centro-esquerdo, para cima, para baixo. Eu tenho que compor e agir com as autoridades até que elas entrem em conflito com a minha fé. A gente tem que torcer e orar para a comunidade pedindo a liberdade religiosa. E isso é uma coisa que a gente deve fazer. Nós temos aí pessoas que são paladinos de tudo isso. Advogados que trabalham nisso. Tem uma amiga que é advogada, que é deputada também, mas que trabalha nisso, liberdade religiosa. Isso eu sou muito favorável. E a gente tem que lutar por isso. E pedir a liberdade. Mas se a liberdade for tolhida, eu vou viver do mesmo jeito. Há países que você não pode pregar o evangelho. Não, mas as pessoas precisam de alguma maneira saber como é que o evangelho funciona. Então viva o evangelho ali. Graças a Deus nós temos liberdade aqui. E vamos torcer que a gente possa ter liberdade para pregar e mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Sejam sujeitos às autoridades. Não difamem a ninguém. Eu acho interessante assim, para você pegar o cargo do outro, você tem que dizer que ele não presta. Eu admiro candidatos que dizem o que eles querem fazer. Você não precisa ficar apontando os erros dos outros. Diga o que você vai fazer. Seja esse o parâmetro. A gente diminui o outro para crescer. Na empresa também, diminui alguém para crescer. Isso não é cristão. Vai dizer assim, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, polêmicos. Tudo é polêmica, tudo é polêmica. Não dá para a gente ter um outro comportamento? Mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Se o cristão tem que ter uma característica, cortês. Cortês no bom dia. Você é cristão e não dá bom dia para o seu vizinho? Você é cristão e não abre a porta para a dama entrar primeiro? Para o mais velho entrar primeiro? Para a senhora que está com a criança entrar primeiro? Você está numa fila e tem alguém atrás de você? Eu já vi muito isso. Também já fiz isso modestamente, mas por favor passe à frente. Não vai mudar nada a fila para quem está atrás, só para você, não é? Não tem problema. Quem chega primeiro para subir no elevador e quem chega primeiro para subir no ônibus e se assentar primeiro, se tem uma pessoa idosa, é a preferência dela. Gente que está no metrô, no ônibus ou sei lá, no transporte público e se assenta no lugar das pessoas idosas ou com algum tipo de deficiência, de limitação. Cortesia é fundamental. Bom dia zelador, bom dia secretária, bom dia motorista, bom dia, como vai você? E espera a resposta.
Não fale isso apenas. Cortesia, não ser polêmico para com todos os homens. Na sociedade, a gente tem que se relacionar bem. Pois nós também, outrora, éramos nécios. A gente também era duro, desobediente, diz aqui verso 3. Desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, olha que lindo, renovador do Espírito Santo. Quem é lavado por este Espírito Santo, por este agente divino, por esse Deus, o Espírito Santo, não é? É uma pessoa diferente. Nós éramos assim também, como essas pessoas que não cumprimentam, não se envolvem na sociedade para ajudar. Faça a sua parte. Se você não pode mudar o país, mude a sua rua, mude a sua família, mude você. É muito difícil uma pessoa mudar o país. Faz um discurso, muda todo. Não muda. Muda você. Tem ações para isso. Desinteressadas. Importante. Interessadas somente na pessoa. Bom, ele derramou por Jesus a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, verso 7, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra. E quero, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Olha só que impressionante. Estas obras são excelentes e proveitosas aos homens. A igreja que não atua, a pessoa cristã que não atua fora de si mesma. Não existe religião só para mim, meu querido, minha querida. Não existe religião só dentro da igreja. Vamos cantar, a música tem que ser mais assim, mais assada. Não pode andar, não pode falar, não pode levantar, não pode... Esse tipo de congregação, de comunidade que vive só para si. E quanto mais a gente vive só para si, menos a gente vive para os outros. E olha, quanto mais perto das pessoas, mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais perto das pessoas. Essa é uma lógica cristã, né? Evita essas discussões insensatas, verso 9, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não tem utilidade, são fúteis. Ficar discutindo, evita homens facciosos. Depois que você falar duas vezes, não fala mais. Não é? Nós tivemos sérios problemas aí, vamos ter ainda pela frente, né? Família se dividindo, direita, esquerda, centro, do alto, baixo, se dividindo. Não, dá a sua opinião e pronto, respeita a opinião do outro. Respeita a opinião do outro. É assim que a gente vive. Por quê? Porque a gente deve fugir dos homens facciosos? Porque eles vivem pecando e por si mesmos estão condenados. Verso 11. Aí ele faz um final aqui, manda lembrança: quando te enviar Artemis ou Tico, apressa-te em vir ter até Nicópolis ao meu encontro. Eu vou passar o inverno aqui, são detalhes aqui que ele vai. Quanto aos que aprendem também a distinguir nas boas obras o favor dos necessitados. Aí termina aqui com chave de ouro, né? Os necessitados, o olhar da igreja para os necessitados. Tem que ter isso, o seu olhar para os necessitados. Você não ganha dinheiro só para você, você ganha dinheiro para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, não tem motivação, ajude-as. Nós temos aqui um ministério lindo que ajuda as pessoas a conseguirem trabalho. Um outro ministério que a gente tem aqui, chamado Cuida Morumbi, é ajudar as pessoas a comprarem da nossa comunidade. Eu preciso de um pedreiro? Está ali o pedreiro da comunidade. Eu preciso de alguém para fazer uma limpeza? Está lá. Eu preciso de um engenheiro? Está aí. Eu preciso de um advogado? Está aqui. Vamos ser pessoas justas, honestas. Essa comunidade, ela pode se ajudar e ajudar os de fora também, para que os de dentro e os de fora sejam um, no sentido de comunidade, no interesse, do amor, mudar a nossa comunidade. Esse é o nosso grande desafio como igreja. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos no final aqui desta carta a Tito,
Que coisa linda, que visão extraordinária de olhar para fora das janelas da igreja, preparar líderes para que eles possam cuidar do rebanho, mas também fazer com que esse rebanho esteja fermentando positivamente a comunidade, transformando através de obras de amor, de bondade, de misericórdia, afetando a todos necessitados financeiramente, fisicamente, emocionalmente, sentimentalmente e espiritualmente. Ajuda-nos a termos esta visão holística integral em nome de Jesus. Amém. Fico por aqui, o programa continua. Até amanhã, uma nova carta. Você alguma vez já se sentiu superior aos outros por saber algo que eles não sabem? Pois bem, eu cometi este triste erro quando me tornei cristão. Conforme eu iniciei o estudo sobre a Bíblia, comecei a descobrir verdades que antes eu não conhecia. Então, para mostrar aos outros a extensão do meu conhecimento, comecei a me envolver em debates teológicos com o objetivo primário de provar que os outros estavam errados e que eu estava certo. Eu me recordo de alguns debates que participei, nos quais eu deixei diversas vezes meu oponente envergonhado por não saber como responder aos meus argumentos. Porém, por mais irônico que pareça, minha estratégia não causava um efeito positivo em meus ouvintes. Nos meus debates, eu nunca consegui fazer com que meu oponente derrotado mudasse de lado. Pelo contrário, a rejeição em relação ao que eu estava ensinando apenas aumentava, e no final de cada debate, eu ganhava um novo inimigo. E sabe, nesta minha jornada eu descobri que muitas vezes podemos usar a Bíblia não como um remédio que cura, mas como um chicote que machuca as pessoas. Interessante que no 3º capítulo da carta que Paulo escreveu a seu amigo Tito, ele fala sobre discussões que não levam a lugar algum. A partir do verso 9, ele aconselha: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. Interessante que no texto de hoje, o grande pregador do Evangelho Paulo fala de tipos de discussões que não são proveitosas e que geram contendas. O contexto aqui descreve um tipo muito específico de ouvinte, o qual simplesmente não quer ser advertido. Ou seja, Paulo está falando que querer ensinar quem não quer aprender é o mesmo que levar o remédio para quem não se sente doente ou levar alimento para quem se diz estar sem fome. Ou seja, na vida precisamos aprender que existem momentos de falar e momentos de se calar. Assim como existem pessoas para as quais devemos falar e outras que a melhor resposta que podemos dar é o nosso silêncio.